Olá, tudo bem? Hoje eu tô aqui para contar para vocês um pouquinho da minha história. Quando a gente acredita e a gente gosta do que a gente faz e acredita, vai dar certo. Como tudo começou? Eu trabalhava numa empresa chamada Rede Droga Raia, que existe até hoje, uma rede de farmácia. E aí eu tinha um carro, um Escort, acho que é 88, 85, e eu queria trocar de carro. E eu, assim, trabalhava 8 horas de segunda a sexta e eu pensava, o que que eu posso fazer para mudar, juntar dinheiro para trocar de carro? E aí o que que eu fiz? Eu estava de férias e aí eu estava assistindo um programa, até hoje eu me lembro, Ana Maria Braga. E aí assistindo a Ana Maria Braga, estava ensinando a fazer ovos de Páscoa. Então eu falei, vou assistir. Acabou o programa, eu me troquei e aí eu fui numa distribuidora que vendia chocolate, forminha, comprei tudo que tinha, voltei e falei, vou tentar fazer. E fiz, do jeito que eu vi no programa da Ana Maria. E acho que naquela época não tinha a facilidade de pôr no YouTube, não tinha isso. Mas na minha cabeça eu sou fácil de memorização. E aí eu fui fazendo o que eu me recordava. Bom, fiz e aí deu certo e aí eu dei para minha família, né? A gente sempre tem os cobaias, né? E os cobaias é a família. E aí fui dando para um, para outro e todo mundo falou, nossa, que gostoso, olha que gostoso. Bom, deu certo. O que que eu fiz? Peguei e falei, eu vou agora pegar e fazer uma tabelinha. Fui pegando mais ou menos o que o pessoal estava calculando, porque era época de Páscoa, né? Os valores de ovo de Páscoa. Aí eu calculei, fiz uma tabelinha e aí eu pedi para uma amiga minha, que é minha amiga até hoje, a Andréia. Falei, Andréia, fiz uma tabelinha de ovo de Páscoa, passa aí pro pessoal, ver se alguém quer fazer uma encomenda, né? E ela passou. E eu não tava com muita esperança, mas de repente ela me passa uma encomenda, eu não lembro, eu tentei lembrar o nome dessa pessoa. E ele me encomendou uns 110, 150 ovinhos pequenininhos, de 150 gramas. Era bem pequenininho para ele dar para fornecedores dele. Eu fiquei tão feliz que foi minha primeira encomenda. E eu comecei a fazer. Aí dava errado, aí eu refazia. E ali várias pessoas foram me fazendo encomenda. Era época de Páscoa, né? Eu tava com a Bruna pequena, na verdade. Minha mãe foi pro sítio do meu primo em Biúna. Eu não fui, porque eu peguei bastante encomenda e eu tinha que sair para entregar. Eu tinha que fazer, tinha que embrulhar e tinha que entregar. E aí, nessa correria toda, eu fui no final da Páscoa, na verdade, no sábado à noite, depois que eu fiz todas as minhas entregas. Conclusão, começou a dar certo. E aí eu falei, não vou parar, a Páscoa passou, ganhei um dinheiro, né? Vou agora fazer tabletinhos de chocolate. Comecei a fazer tabletinhos de chocolate recheado com brigadeiro, beijinho, massa de beijinho, colocava uns amendoins e embrulhava coloridinho para mim saber qual era o recheio. E como eu voltei de férias, eu comecei a vender na própria empresa onde eu trabalhava com os meus amigos de serviço. E ali o boca a boca, né? E aí o pessoal foi comprando, foi fazendo a propaganda. E nisso apareceu uma oportunidade eu fui apresentada para mim oferecer meus chocolates aqui no batalhão de segundo de choque na cantina, que eu nem sei se tem a cantina ainda. E deu certo, peguei minha primeira encomenda. E do segundo de choque apareceu a oportunidade de eu levar para a cantina do Centro de Formação de Soldado, em Pirituba. E foi época de festa junina. E aí eu falei, vou inovar. Comecei a fazer espetinho de morango com chocolate. E aí começou a vir tanto pedido, e assim, era um dia assim, já não. Eu levava em média de 200 espetinhos para um local, 200 para o outro, e levava um pouco para vender aonde eu trabalhava, né? E nisso meio tempo a gente tem que ter juízo, né? Não é só vender, produzir e vender. A gente tem que tirar o que você gastou e guardar. Para você tem que separar o seu lucro, porque se você não separar o lucro, você nunca vê a produção, né? Você não vê o resultado, você vê que você trabalha, se desgasta, mas não vê o lucro. Muitas pessoas, ela tem um dom da venda, todo mundo é capaz, mas ela mistura, qualquer pessoa que monta seu negócio, cabeleireiro, um comércio, ela não pode, ela tem que criar um salário para ela e separar a despesa, né? Então, desde uma venda de um chocolate, desde uma venda de um Avon,
de uma Natura, qualquer coisa que você for vender, eu acho que você tem que separar o seu lucro, né? Então, as pessoas não fazem isso. Então, eu comecei a separar o lucro. E aí veio uma notícia ótima para mim. O que que eu fiz? Eu peguei o lucro, eu tinha o carro Escort velhinho, que caiu o escapamento, que toda hora quebrava. Falei, vou trocar de carro. Eu fui numa concessionária que fica na Ponte da Freguesia, eu nem me lembro o nome, não tem mais, né? Cheguei, o vendedor, eu lembro até hoje o nome do vendedor, é Alexandre. Ele não me deu muita atenção, mas de qualquer forma, eu olhei e falei, eu quero esse carro. Era um Uno 97, 4 portas, vermelho. E eu lembro até hoje, eu paguei R$7.200. Eu tinha vendido meu Escort, inteirei com o lucro dos chocolates e consegui comprar o carro zero. Eu só fiquei triste porque eu não sabia que o carro zero tinha tanta taxa para pagar e não era assim igual numa agência de carro, que você compra e sai com o carro. Você tem todo um trâmite que você tem que esperar. Mas foi assim que eu consegui comprar o meu primeiro carro zero e foi com a venda de chocolate. E até hoje, gente, pode perguntar pro pessoal da minha família, chega a época de Páscoa, eu ainda tenho caixas de forminhas de chocolate, o pessoal fala, você vai fazer ovo de Páscoa? Eu ainda faço pra minha família, faço com recheio de marshmallow, mas não embrulho bonito, nada. Eu só desenformo, quebro e a gente põe na mesa e sai pra comer, tá bom? Mas de qualquer forma, eu acho que tudo que você faz com amor e dedicação, dá certo, né? Desde um chocolate, de um bolo, de uma torta, qualquer coisa que você pega para vender, de um pano de prato. Eu pintava também pano de prato, mas para minha casa mesmo era terapia. Mas eu acho que tudo que você pega para fazer, você tem que acreditar, tá bom? Então fica aí o meu primeiro vídeo, como que tudo começou com as minhas vendas e as minhas vendas de chocolate. E aí eu vou pedir para você seguir meu canal e continuar me acompanhando, que eu vou te falar da minha história, vou contar dicas, como que foi para minha área financeira. Eu vou te ajudar também com a mudança. Assim como a minha vida mudou, a sua também pode mudar. Obrigada!